Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Olá, nós estamos na lição de número 6, nós caminhamos com Provérbios, né? Nós estamos vendo esse livro, estudando esse livro, e a gente tem procurado tratar Provérbios de uma forma bem prática, trazendo para os nossos dias, para o cotidiano, porque na realidade esse livro é extremamente prático, né? Então vamos lá. A lição de número 6, ela tem um tema que é lascívia. Lascívia. O que significa essa palavra, né? Lascívia significa luxúria desenfreada, sensualidade exagerada, devassidão. A lascívia é uma palavra que transmite o conceito de uma conduta reprovável e vergonhosa. Uma conduta reprovável e vergonhosa. E é com esse conceito, é com essa ideia básica que nós vamos caminhar hoje. E hoje, para o nosso estudo, nós vamos ver 3 capítulos do livro de Provérbios. Capítulos 5, 6 e 7. São 3 capítulos nessa lição de hoje, tá? E durante a nossa lição, nós vamos ver 2 personagens que estão diretamente relacionados com esse assunto. Sansão e Dalila, né? E Davi e Batseba. A gente vai destacar aqui no caso Davi e Batseba, mas Sansão e Dalila também retrata bem essa situação, retrata bem não só a situação em si, mas as consequências dessa prática, tá? Bem, então nós vamos começar a nossa lição com um trecho. Eu não vou cantar, eu não tenho condições de cantar, minha voz está rouca, mas um trecho da música do Jorge Benjor, conhecida por vocês, que é a seguinte: moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Esse é o nosso país. Um país bonito, muito bonito, apreciado, né? Mas com uma série de situações aí que a gente tem destacado, a gente tem falado. E hoje esse país bonito, esse país lindo, onde nós vivemos, que nós clamamos sempre por esse nosso país, nós vamos destacar algumas situações que nós estamos vivendo. É o nosso cotidiano, né? É o que a gente tem visto, ouvido e presenciado. Quais são essas situações? Eu vou falar algumas, mas tem muitas mais que vocês podem ir pensando aí. Quais são essas situações? Programas de TV com um forte apelo sexual, né? Uma programação toda voltada para a área sexual e sempre essa área sendo destacada. Relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Conversas e falas voltadas para a área sexual. Uma liberdade total. E uma onda de promiscuidade. Esse é o nosso país, né? Esse é o país onde vivemos, esse é o país em que a gente tem sempre clamar por este país. O país que está mergulhado nessa questão. E então agora nós vamos pegar a vida lá de Davi e Batseba, né? E o que a gente vai tratar hoje está lá em 2 Samuel, capítulo 11. Capítulo 11. E essa parte da vida de Davi, ela é conhecida, mas eu fiz da seguinte forma para o nosso estudo de hoje.
eu destaquei 15 situações aqui no 2 Samuel 11. E aí, à medida que eu for falando, vocês vão pensando, vocês vão relacionando para mim e vocês vão imaginando a situação. Vocês vão imaginando esse homem segundo o coração de Deus, que tinha toda uma trajetória, que já tinha uma conquista, que estava no momento da vida dele, né? Um momento em que ele já tinha conquistado, né? Uma posição, ele estava bem, tinha uma família, mas nesse momento da vida dele aqui em 2 Samuel 11, a gente observa um momento, um descuido, uma situação e toda a consequência que isso trouxe para a vida de Davi, para esse homem segundo o coração de Deus. E aí a gente vai ver o seguinte, a importância que tem, né, do nosso caminhar constante com Deus. E aí a gente observa Davi que é sempre uma referência para nós, né? Quando a gente lê Salmos, a gente vê que Davi, ele realmente se coloca nas mãos do Pai, ele fala, ele abre seu coração, né? Porque ele viveu tudo, né? Ele foi um homem extremamente intenso. E ele também, em Salmos, ele também mostra esse momento da vida dele. Depois a gente vai estudar com calma também Salmos, e a gente vai ver essa questão de Davi colocando esse momento da vida dele, né, em um salmo. Então vamos lá. Em 15 situações, em 15 frases, nós vamos ver esse momento da vida de Davi, esse momento desse encontro de Davi e Batseba. Vamos lá. Começando. Em uma tarde, Davi observa, olha uma mulher bonita. Olho. Segunda, ele manda buscar aquela mulher, não era sua, e tem relações sexuais com essa mulher. 3, ela volta para a casa dela e descobre que está grávida. E ela manda avisar Davi. Olha a encrenca formada. Davi manda chamar Urias, o marido. Diz para ele ir para casa e descansar. É claro que ele tinha segundas intenções, né? Urias não vai para casa. Ele dorme no portão do palácio. Olha a situação. 6. Davi pergunta por que ele não foi para casa. Olha a preocupação de Davi. Aí Urias responde que ele tem responsabilidades. E como pode ir para casa? Davi, imagine Davi nessa situação. Aí Davi, né, viu que a confusão está formada na vida dele. Davi convida Urias para um jantar. E faz com que Urias fique o quê? Bêbado, né? Que ele fique bem chapadinho. 9. Urias não vai para casa depois. E dorme no quarto da guarda do palácio. Ou seja, toda aquela situação criada por Davi não deu certo. Aí Davi, né? Um homem inteligente, muito inteligente, estrategista, um homem acostumado com montar estratégias. Olha o que ele faz. Ele escreve uma carta a Joabe. Quem é Joabe? É o comandante do exército de Davi. E manda colocar Urias lá na linha de frente. Pensa bem a situação. Havia uma guerra, né? Uma guerra. Aí Davi pensa o seguinte, ele não quis, né? Seguir os meus o que eu estava mandando, não, né? Então já sei o que eu vou fazer com esse Urias. Ele tornou-se uma pedra de tropeço na vida de Davi, né? Davi precisava ficar livre daquele homem.
Então ele manda colocar Urias lá na linha de frente, né? Ou seja, manda literalmente Urias o quê? Para a morte. Urias realmente morre. Davi consegue, né? O seu intento. Batseba, então, fica sabendo que o marido está morto e ela chora, né? Davi manda buscar Batseba após o luto. Batseba torna-se esposa de Davi, ele tem outras, né? E tem um filho, o filho que nós conhecemos. Mas aqui nós vamos terminar essa nossa parte com uma frase. Deus não aprova o que Davi fez. Deus não aprova o que Davi fez. E aí, meus queridos, com base nessa ilustração, que é um exemplo que ele vem bem, ele se encaixa bem nessa questão toda que a gente vai ver da questão da lascívia, esse comportamento exagerado, essa sensualidade exagerada, da importância do olhar, das falas, desse comportamento, né? Então a gente vai ver o seguinte, as artimanhas da sedução. E aqui a gente vê bem claro, nessa questão de Davi com Batseba, né? E a gente consegue pegar também lá o exemplo de Sansão e Dalila, quais são as artimanhas desse processo todo, desse impulso sexual que a gente vai ver que ele é estimulado. Ele é estimulado como, né? Que é uma coisa própria do homem, mas ele é o quê? Esse impulso sexual que exagerado, para além, né? Para além daquilo que é proposto por Deus. Então a gente vai ver que primeiro tem o quê? A conversa, a fala, né? As palavras, então uma artimanha. E a gente vai ver isso, a gente imagina isso aqui, nessa vida de Davi com Batseba, que teve também toda uma questão de uma conversa. A gente vê a importância do quê? Da visão. Olhar uma vez, olhar duas, olhar três. E aquele olhar vai lá e aloja-se onde? Fica guardado, fica alojado, né? Vai para o coração, né? Na realidade, vai para o cérebro, né? E aí a gente vai ver o seguinte, a coisa não para aí, né? Não fica só na fala, não fica só no olhar, ele o quê? Fica armazenado no cérebro, fica ali guardado no cérebro. E aí vem todas as atitudes. E aí vem todas as consequências desse fato, né? E aí, meus caros, e aí, meus alunos da EBD que estão nesse processo online, né? Se a gente sabe de todo esse processo, se a gente sabe que tudo isso acontece, né? Se a gente vê isso na vida de Davi e de Batseba, e a gente vê como que isso tem toda uma consequência na vida de Davi, a gente vê como isso tem toda uma consequência na vida de Sansão, que era um homem separado. Ele era literalmente separado. Mas as consequências disso na vida de Sansão, né? Isso pode ser evitado, né? Há como ser evitado, né? E o que deve ser evitado, né? Com base nessas duas vidas que a gente estudou, que a gente viu. Conversa sedutora, falas sedutoras, né? Evitar isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E esse comportamento que é condenável, né? Que está sendo condenado aqui em Provérbios, os capítulos 5 e 6, né? Esse comportamento condenável, ele está muito relacionado com o quê? Com olhares maliciosos, aquele olhar que olha 1, 2, 3, 4, fixa e volta de novo, e pensa e volta de novo, né? Está muito relacionado com as vestimentas, né? Daí o cuidado que a gente tem que ter sempre, em qualquer fase da nossa vida,
com o que a gente veste, como a gente está, como a gente se apresenta. Os elogios, né? Os elogios além, eles também estão, é uma das táticas, é uma das estratégias para isso. As insinuações, né? Aquelas coisas que você fala e que são além, são exageradas, e aqueles convites tentadores. Então, todas essas questões devem ser o quê? Evitadas, né? Segundo Provérbios, segundo a leitura de Provérbios, capítulo 5 e capítulo 6. Mas tem um plano de fuga, né? E aí Provérbios, ele se propõe a isso, a um plano de fuga, né? O próprio autor, ele, tendo passado por várias situações na sua vida, nem sempre ele conseguiu vencer, mas ele estava numa fase da vida dele em que ele passa o quê? A escrever, ele passa o quê? A lembrar de tudo que ele viveu e falar o quê? Ensinar, né? Passar para frente. Quais são os planos de fuga? Né? Vigiar a mente e o coração. Vigiar a mente e o coração. E aí nós vamos para Provérbios 7, versículo 25, que diz o seguinte: não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixe perder nas tuas veredas. Então, não desviar, não se atentar, né? E o quê? Ficar sempre atento à leitura da Bíblia. Essa é uma estratégia para evitar isso. Segunda coisa que, nesse plano de fuga, qual é o segundo passo? Ficar longe, afastar, dar um passo para trás desse tipo de situação, né, que surge em nossas vidas. E essas situações, elas podem aparecer nas mais diversas fases da nossa vida. Na maturidade também. Na maturidade também ela pode aparecer, né? E aqui Provérbios fala, fique longe, dê um passo para trás. Terceira coisa, nesse plano de fuga, procure olhar para trás das aparências. Sabe aquela coisa de olhar uma vez, pensar, refletir, será que é bom? Será que é realmente bom? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer agora para evitar as consequências, né? É a busca constante do quê? Da sabedoria, né? Nas mais diversas situações da nossa vida. E um quarto passo nesse plano de fuga, e esse quarto passo é ótimo, né? É o que a gente está fazendo com Provérbios. Seguir o mapa das Escrituras, ou seja, é a leitura constante da Bíblia, é a nossa devocional. É aquela leitura que, além da leitura, é você trazer isso para o quê? Para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, para o seu caminhar. E aqui, meus queridos, nessa lição, que na realidade a gente pode pegar esse tema lascívia e colocar uma frase que é o seguinte: esforçar para viver de maneira pura, né? É um esforço de todos nós, um esforço, um cuidado para viver de maneira pura. E esse cuidado, esse esforço, a gente consegue com a leitura da Bíblia, com uma devocional, com uma oração, com uma intimidade com o Pai. Lá em Provérbios, né, caminhando para o nosso final da nossa lição, lá em Provérbios 6, versículos 20 a 23, diz o seguinte: filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os a teu pescoço. Olha que imagem.
né? É para trazer uma coisa assim, para ficar bem perto de você. Toda hora que você olhe, você lembre da situação. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Ah, meus queridos, como esse livro tem sido precioso, né? É o nosso viver, é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia. E a gente tem que lembrar-se de Davi, né? Era um homem que já estava numa fase da vida dele, estava bem, mas no momento de descuido, ele tem uma queda literalmente o que? Vertiginosa. Como aquilo foi doído para aquele homem. A gente conhece a história de Davi, doído, sofrido, teve consequências. Ele levou aquilo para a sua vida toda, né? E era um homem segundo o coração de Deus. E aí a importância da gente pegar a vida de Davi e trazer isso para o nosso dia a dia. A importância da gente andar o quê? Sempre de mãos dadas com o nosso Pai. E no nosso momento musical hoje, um hino já conhecido, que nós conhecemos muito, e é bem próprio para os dias que estamos vivendo, essa situação de final de ano, por tudo isso que nós estamos sentindo, as ansiedades da vida. Vamos cantar esse hino. Hino 328 do cantor cristão. Estou quase a perecer.
nesse momento em que a gente separa, que é tão importante na nossa EBD, a gente vai agradecer a Deus pelas bênçãos que nós alcançamos. Tantas bênçãos nós alcançamos. Vamos parar, né? Bênçãos na nossa vida pessoal, bênçãos na nossa família, bênçãos na nossa igreja. Vamos contar e vamos agradecer a Deus as bênçãos recebidas. Vamos clamar pelo nosso país. Como o nosso país, ele necessita do nosso clamor. Vamos clamar sempre para esse país tão lindo, mas literalmente envolvido em situações tão tensas e tão complicadas. Vamos orar pela nossa igreja, Igreja Batista das Alterosas. Essa igreja aqui está no bairro Padre Eustáquio, na rua Itororó, e que tem tantos desafios. Vamos orar, vamos clamar pela nossa igreja. Vamos orar pelo pastor Valquimar e pela família, pela Lídia, pela Laís, pelo Saulo. Vamos literalmente clamar por essa família. Vamos colocar diariamente essa família nas nossas orações. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas ofertas, pelas pessoas que estão ofertando e pelas pessoas que não estão tendo oportunidade. E vamos orar, interceder pelo tesoureiro, para que Deus abençoe esse homem e a sua família também. Vamos orar pelas nossas famílias. As nossas famílias necessitam do nosso clamor constante. Vamos clamar pelas nossas famílias, as famílias da nossa igreja, que passam por tantas dificuldades. Vamos colocá-las nas mãos do Pai. Vamos orar pelos nossos idosos, pelos enfermos. Vamos clamar por esse grupo tão querido, tão lindo, e pelas pessoas que cuidam dos idosos, dos enfermos. Eles necessitam muito do nosso clamor. E vamos orar por toda essa programação de final de ano. Temos uma programação de final de ano intensa, rica, muito variada, e que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. E que a gente tenha momentos abençoados. E nesse momento da EBD, eu gostaria de deixar aqui um convite para que você venha participar do presencial. Tem sido bom, esse é o meu primeiro convite. O segundo convite que eu quero fazer é que você ainda não participou das cestas, você pode participar. Você pode fazer a sua doação. Nós vamos estar envolvendo agora instituições, pessoas da nossa igreja também. Nós vamos alcançar com as nossas cestas. Então, se você ainda não participou, você pode participar também. Mas venha fazer parte da nossa EBD presencial. Ela tem sido muito boa para todos nós, e principalmente para mim. Eu tenho aprendido muito, tá? Fiquem todos em paz e até breve.